Boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de La Sança. Confirmando a presença dos novos vereadores, neste momento eu solicito a todos que fiquem de pé para a realização do Pai Nosso, como é de costume. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sequenciando os trabalhos, solicito ao primeiro secretário, o vereador Breno Aurélio Franco, que faça a leitura da pauta do dia. Pauta para a 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de La Sança, Estado de Minas Gerais, a ser realizada no dia de hoje, 2 de dezembro de 2025, às 18 horas, no plenário Lorival dos Santos Ferreira, na forma abaixo. Primeira parte, pequeno expediente. Abertura dos trabalhos pelo senhor presidente, com a necessária e prévia confirmação do quórum para a realização da reunião. Segunda parte, ordem do dia, leitura da pauta do dia e a leitura da ata anterior. Segunda parte, ordem do dia, discussão e votação do parecer da Comissão Especial ao veto ao projeto de lei número 44 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal em enviar à Câmara Municipal o cronograma de utilização de máquinas públicas, contendo local, data, período e tipo de serviços, e dá outras providências. Discussão e votação ao veto do projeto de lei número 44 de 2025. Pedidos de providências e indicações. Discussão e votação das indicações e pedidos de providências. Distribuição das proposições. Distribuição do projeto de lei número 54 de 2025. Terceira parte, ordem do dia, palavra franca e encerramento da reunião. La Sança, 2 de dezembro de 2025, Antônio José Alves da Silva, presidente. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Breno Aurélio, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de La Sança, Estado de Minas Gerais, aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 18 horas, no plenário Lorival dos Santos Ferreira, realizou-se a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de La Sança. Senhor presidente, vereador Antônio José Alves da Silva, iniciou os trabalhos solicitando que todos se pusessem de pé para a oração habitual. Em seguida, após constatação do quórum legal, confirmou a presença de todos os 9 vereadores: Alisson Rodrigues da Silva, Antônio Carlos de Moura, Antônio José Alves da Silva, Brendon Aurélio Franco Soares, João Lúcio Rodrigues França, Manuel Romiraldo de Almeida, Milton Alves de Souza, Solange Fernandes Costa Lucena e Tiago William Soares Guimarães. Dando seguimento, o primeiro secretário, o vereador Brendon Aurélio Franco Soares, procedeu à leitura da pauta do dia e, na sequência, a leitura das correspondências recebidas. Foi nesse momento que foi lido o requerimento número 1 de 2025, de autoria dos
dos vereadores: vereadora Solange Fernandes Costa Lucena, vereador Milton Alves Pereira de Souza, vereador Alisson Rodrigues da Silva e vereador Antônio José Alves da Silva. Registrado sob o protocolo 283, no dia 18/11/2025, solicitando a retirada da proposta de emenda número 1 de 2025 à Lei Orgânica Municipal da Pauta. Ato contínuo, requerimento número 1 de 2025, foi discutido e submetido à votação do plenário, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em decorrência dessa deliberação, o senhor presidente declarou que os itens referentes à proposta da emenda número 1 de 2025, à Lei Orgânica Municipal de Laçança e ao respectivo parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas, estavam oficialmente retirados de pauta desta reunião. Na sequência, o primeiro secretário leu a ata da reunião anterior, a 17ª reunião ordinária, a qual foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Iniciando a ordem do dia, prosseguindo com os trabalhos, foi solicitada a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de decreto número 3 de 2025, que dispõe sobre o uso do nome parlamentar pela vereadora Solange Fernandes Costa Lucena e dá outras providências. O parecer foi discutido e submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o projeto de decreto número 3 foi lido, discutido e submetido à votação nominal, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de decreto número 4 de 2025, que dispõe sobre o uso do nome parlamentar pelo vereador Milton Alves Pereira de Souza e dá outras providências. O parecer foi discutido e submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o projeto de decreto número 4 de 2025 foi lido, discutido e submetido à votação nominal, sendo aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade aos pedidos de providências e indicações, as proposições foram lidas, discutidas e submetidas à votação, sendo todas aprovadas por unanimidade. Foi realizada, então, a distribuição das proposições, sendo encaminhadas às comissões competentes os projetos de lei número 49 de 2025 e o projeto de decreto número 5 de 2025 para análise e emissões de pareceres. Por fim, o presidente abriu a palavra franca, momento em que alguns vereadores fizeram suas considerações. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião, a qual se encontra integralmente gravada e arquivada. Eu, Brendo Aurélio Franco Soares, primeiro secretário, por solicitação do presidente, lavrei a presente ata que, após lida e discutida e aprovada, segue assinada pelo presidente e pelos demais vereadores presentes. Coloca essa ata em discussão e votação. Vereador Tiago Bombeiro. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, público que se faz aqui presente e todos aqueles que acompanham nas redes sociais. Para mim, a ata está correta, senhor presidente. Com a palavra o vereador Miltinho de Almirim. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, quem não acompanha pelas redes sociais, a ata está correta, senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Carlos de Moura. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, o público que nos honra com a presença, pessoal das redes sociais. A ata está correta, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Lúcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que está presente nessa casa hoje e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Para mim, a ata está correta, senhor presidente. Com a palavra o vereador Manuel Romiraldo. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, público que se encontram, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A ata está correta. Para o vereador Alisson Rodrigues. Boa noite, senhor presidente, caros vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O pessoal todos que estão aqui presentes, seja bem-vindo. Essa casa é nossa. A ata está correta, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Solange Saúde. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas.
boa noite aos funcionários, boa noite ao público que nos assiste, parte dos funcionários da Prefeitura, o secretário de Obras, Caio. Sejam muito bem-vindos, esteja sempre, é maravilhoso quando nesta casa ela está cheia, a gente fica muito feliz de ver o público aqui. Boa noite também para os que estão nos assistindo através da rede social. Senhor presidente, para mim a ata está correta. Vou falar, vereador Breno Aurélio. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Queria agradecer também a presença de todos que também nos estão acompanhando aqui hoje na Casa Legislativa. Em nome do secretário Caio Felipe, eu cumprimento a todos os presentes aqui que fazem parte do corpo docente também aí, das máquinas, enfim, do corpo, todo o corpo da prefeitura que está presente nessa casa hoje, senhor presidente. Para mim, a ata está correta. Coloca essa ata em votação. Vereador que aprova, permaneça como está. Se não aprova, se manifeste. Não tendo nenhuma manifestação contrária, eu declaro aprovado por unanimidade. Sequenciando aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Breno Aurélio, que faça a leitura do parecer da comissão especial. Parecer da Comissão Especial ao veto total ao projeto de lei número 44 de 2025. Autor, Poder Executivo. Assunto, veto total ao projeto de lei número 44 de 2025. Ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal em enviar à Câmara Municipal o cronograma de utilização de máquinas públicas
contendo local, data, período e tipo de serviço, e dar outras providências. Relatório. A Comissão Especial regularmente nomeada pela análise do veto total ao projeto de lei número 44 de 2025, reuniu-se para apreciação da matéria conforme disposições regimentais. O chefe do Poder Executivo apresentou o veto integral ao referido projeto, alegando vícios de iniciativa, por entender que a proposição parlamentar invade competência privativa do Poder Executivo ao dispor sobre a organização administrativa, atribuições de órgãos públicos e rotinas internas da Secretaria Municipal de Obras. Durante a reunião, os membros analisaram os fundamentos expostos na mensagem de veto, procedendo à discussão técnica e jurídica sobre a constitucionalidade da matéria. Após o debate, 2 membros posicionaram-se pela manutenção do veto, enquanto um membro manifestou pela sua rejeição. Este é o relatório. O projeto de lei número 44 de 2025 impõe ao Poder Executivo, especialmente à Secretaria Municipal de Obras, a obrigatoriedade de elaborar, gerenciar e encaminhar periodicamente cronograma detalhado da utilização de máquinas públicas, estabelecendo deveres de gestão, informação e planejamento administrativo. Contudo, conforme amplamente sustentado na mensagem de veto, a matéria insere-se no campo da organização administrativa, cuja iniciativa legislativa é reservada ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º-B da Constituição Federal, pela simetria dos princípios constitucionais aplicáveis ao município. Embora o objetivo do projeto é ampliar a transparência e controle, seja louvável, tais finalidades já podem ser alcançadas pelos instrumentos fiscalizatórios próprios do Poder Legislativo. Requerimentos, convocações, pedidos de informação, audiências públicas, inspeções e demais mecanismos previstos na Constituição e na Lei Orgânica. Assim, observa-se sua exigência de vício formal insanável, uma vez que o Legislativo não pode criar obrigações administrativas típicas de gestão, nem estruturar procedimentos internos de secretarias municipais, sob a pena de violação ao princípio de separação dos poderes. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão Especial, por seu presidente João Lúcio Rodrigues França e seu relator Tiago Bombeiro, opina pela manutenção do veto total ao projeto de lei número 44 de 2025, acolhendo integralmente as razões apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, por reconhecer a ocorrência de vício formal de iniciativa e ingerência em atribuições administrativas inclusivas do Executivo. A vereadora Solange da Saúde, entretanto, diverge do entendimento dos demais membros dessa comissão, opinando pela rejeição do veto, entendendo que a proposição legislativa não configuraria indevida interferência na gestão administrativa, mas instrumento de transparência e fiscalização. Câmara Municipal de Laçãs, 1º de dezembro de 2025, Comissão Especial, Tiago Bombeiro, relator, vereador João Lúcio Rodrigues França, presidente, e vereadora Solange da Saúde, vice-presidente. Coloco o parecer em votação com o vereador Tiago Bombeiro. Senhor presidente, como da última reunião, votei favorável, né? E foi apreciado, quando foi apreciado por essa casa, mas naquele momento, assim que meus colegas, a gente buscar mais transparência, mas como sempre tive uma resposta positiva do Tiago, sempre me respondendo certo, mas fica aqui a parte nossa que é fiscalizar. Votei favorável da outra vez e estou aqui para mostrar para a população que o veto não é contra a transparência, não é contra a Câmara. Esse veto
veto é a favor da legalidade de segurança jurídica. Como recém-chegado nessa casa, eu vou manter o veto e peço a todos os colegas também que reveja e que, se achar necessário de manter o veto, que siga dessa maneira. Obrigado. Com a palavra em discussão, o vereador João Lúcio. Senhor presidente, após a reunião da comissão, nós somos 3 membros, a vereadora Solange Verge do nosso parecer, é comum, é natural, está no direito dela. Nós emitimos nosso parecer com o relator Tiago Bombeiro é para a manutenção do veto. Naquela ocasião, tínhamos um entendimento, estudamos mais, procuramos mais conhecimento, com pessoas mais entendedoras da lei e mais conceituadas do que nós, no caso de conhecimento. Hoje, nós votamos pela manutenção do veto. Com a palavra, a vereadora Solange Saúde. Senhor presidente e caros colegas, como está escrito aí no parecer, primeiramente, eu gostaria de lembrar, como os meus colegas, o relator e o presidente, o Tiago e o João, relatou-se, nós tínhamos reunido anteriormente e tentado sanar todas as dúvidas que tinham, porque a comissão serve para isso, e de forma e maneira alguma esse projeto de lei, que tem por intuito informação, transparência, interfere na organização pública. Respeito o voto de cada um, mas legalmente não se interfere. O que a gente desejou com esse projeto foi aperfeiçoar o controle de transparência e eficiência. Sabemos que tem, sim, outras formas de fazer? Tem, mas essa seria mais clara. Por isso que está aí o meu voto pedindo a respeito na discussão, eu me divergendo dos colegas, no parecer, eu coloco que, de forma alguma, ele interfere e os princípios da organização pública. Ele não está fazendo isso, ele está simplesmente dando mais transparência. Por isso, eu solicito que os demais revejam e não o parecer meu é nessa questão. De que não, porque realmente ele não interfere. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra sobre o... Com a palavra, vereador Alisson Rodrigues. Senhor presidente, esse projeto, de forma nenhuma, esse projeto de lei infringe nenhuma prerrogativa. Está dentro da obrigação dos vereadores. A lei orgânica afirma que o dever do vereador não é opção, é obrigação, legislar e fiscalizar. Né? O fiscalizar significa ter transparência, onde qualquer vereador pode, alguém pede uma informação sobre a máquina ou um caminhão, você tem noção, se vamos falar que está para Santa Maria, que está para Morada Nova, o vereador entender para onde está. De forma nenhuma entende, excede o parâmetro do vereador, porém,
ou em parte administrativa da execução do serviço. É informativo. Isso aí é informativo, não tem nada a ver com infringir prerrogativa de executivo. Isso é apenas indicar o servidor avisa, as máquinas vai para Santa Maria, vai ficar lá 30 dias, tal caminhão, carregadeira, a moto niveladora, é isso aí. Isso aí não tem nenhum amparo que isso infringe a parte da executiva. A gente sabe os parâmetros que o vereador tem para que possa fazer isso, mas isso é uma questão unificada de entendimento informativo. É só isso. Eu voto contrário ao veto. Com a palavra, vereador Manuel Romiraldo. Bom, presidente, eu acho que não é esse projeto que facilita a fiscalização do vereador. E uma coisa a gente tem de respeitar. Quando acaba meu direito, está começando o direito do outro. E eu voto de acordo com o relator. Palavra, vereador Antônio Carlos. Então, de ordem, senhor presidente. Eu até iniciei com o senhor aqui no início. O senhor já está dando condição da discussão e votação ou primeiro só discussão e votação? Discussão do parecer da comissão. É porque nossos colegas já estão aproveitando e votando, então acho que às vezes o senhor poderia até aproveitar, então já deixar a votação. É discussão do parecer da comissão. A palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu vou deixar a minha discussão para o projeto, porque eu acho que a comissão foi muito bem, né, já relatou tudo, então eu vou deixar a minha discussão para o projeto. A palavra, vereador Milton Chamirim. Senhor presidente, colegas vereadores, esse parecer desse veto, aqui, você olhando, ele está dando nós transparência, dando nós um trabalho mais claro para a nossa população, porque nós somos cobrados, e estando juntos, trabalhando com o executivo, só para trabalhar para a sua informação porque nós somos cobrados pela população. Tipo assim, a população chega em nós e fala assim, onde que as máquinas estão, o cronograma da máquina? Aí, isso é só para dar mais clareza para nossa Casa Legislativa estar legislando e acompanhando o trabalho do Executivo. Ela não afere o trabalho do Executivo hora nenhuma. É só apenas para dar clareza para os vereadores para dar clareza à população, porque nós somos cobrados. Então, pelo parecer aqui, senhor presidente, pelo parecer aqui é pela rejeição do parecer, mas só para deixar claro que não afere a executivo, apenas só dá clareza para nós legislar e nós trabalhar dentro da lei. Mas, boa noite. Vamos falar, vereador Breno Aurélio. Senhor presidente, eu vou deixar as minhas considerações para fazer com relação ao projeto e ao parecer também, na discussão do veto. Coloco o parecer da comissão em votação. Vereador que aprova com o relator, se manifeste. Que não aprova, se manifeste. Que aprova, fica como está. Colocando o parecer da comissão, parecer do relator, em votação. Quem concorda com o parecer, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste. Então, declaro aprovado por
5 a favor e 3 contra. O parecer da comissão. Sequenciando, discussão e votação do veto. Solicita ao primeiro secretário, o vereador Breno Aurélio, que faça a leitura do ofício 222 de 2025, que trata sobre o veto total ao projeto de número 44/2025. Ofício 222/2025, Gabinete do Prefeito Municipal. Assunto: mensagem de veto ao projeto de lei número 44 de 2025 por vício de iniciativa. Referência: ofício 148 de 2025. Laçãs, 31 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Laçãs, Estado de Minas Gerais. Pelo presente ofício, apresenta as razões pelas quais, dentro das atribuições legais a mim conferidas, especialmente pelo artigo 61, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente o projeto de lei número 44 de 2025, por contrariedade da Constituição Federal à Lei Orgânica Municipal, dada a ocorrência de vício de iniciativa. Mensagem do veto. A Constituição Federal, no seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha B, verbera que a iniciativa é de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa. Desse modo, pelo princípio da simetria, a Lei Orgânica do município de Laçãs, em seu artigo 55, inciso 4º, segue a mesma linha, estabelecendo as iniciativas de leis que acompanham sobre as atribuições das secretarias e órgãos da administração pública municipal. A organização administrativa é exclusiva do prefeito. Assim, com base constitucional e legal, apresenta a justificativa para vetar integralmente o referido projeto de lei. A justificativa do veto, o presente projeto de lei, de autoria parlamentar, propõe obrigar o Poder Executivo a encaminhar à Câmara Municipal um cronograma de utilização de máquinas públicas, especificando local, data, período e tipo de serviço a ser executado, atribuindo assim novas funções e deveres à Secretaria Municipal de Obras. Todavia, a proposição padece de vício formal insanável de iniciativa por afrontar o disposto no artigo 55, inciso 4º da Lei Orgânica do município de Laçãs, o qual, em simetria com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, e da Constituição Federal, que estabelece ser de iniciativa privativa do prefeito municipal os projetos de leis que disponham sobre a organização administrativa e as atribuições dos órgãos da administração pública. Com efeito ao impor à Secretaria de Obras a obrigação de elaborar, gerenciar e remeter um cronograma periódico de serviços, o projeto de lei interfere diretamente na estrutura e nas rotinas internas da administração, criando deveres de gestão, controle e informação que somente podem ser definidos pelo chefe do Poder Executivo, autoridade que detém constitucionalidade, a direção superior da máquina administrativa. Trata-se, portanto, de matéria inserida no campo da organização administrativa, cuja iniciativa legislativa é reservada ao prefeito, razão pela qual o projeto se revela formalmente inconstitucional por violar o princípio da separação e harmonia entre os poderes, artigo 2º da Constituição Federal e artigo 7º da Lei Orgânica Municipal. É preciso registrar que, com o devido respeito ao Poder Legislativo, que há reiteradas tentativas de proposições de leis municipais que, desrespeito da clareza à lei orgânica, invadem a esfera de competência do Executivo. Tais iniciativas, embora bem intencionadas no plano político, acabam enfraquecendo a própria autoridade normativa da Câmara, ao desconsiderarem o texto da lei orgânica que os próprios vereadores juraram cumprir e defender. Há uma contradição institucional evidente. O Parlamento, guardião da legalidade e da Constituição local, não podem simultaneamente ser o primeiro a violá-la. O zelo pelo interesse público não se manifesta pela multiplicação de leis de efeito simbólico, mas pela observância rigorosa dos limites de competência.
que são, antes de tudo, garantia de equilíbrio, racionalidade e legitimidade democrática. A insistência em projetos dessa natureza acarreta ainda desgaste institucional desnecessário, uma vez que conduz ao Executivo a inevitável prática do veto, e o Legislativo a repetida frustração de ver suas proposições fulminadas por vícios de iniciativa, quando, em verdade, a cooperação entre os poderes deveria se dar pela via do diálogo administrativo, da indicação legislativa e da fiscalização legítima, e não por meio de usurpação de competências. Diante do exposto, o veto é medida que se impõe, não por oposição ao mérito da proposta, mas em estreita defesa da legalidade, da harmonia entre os poderes, da coerência institucional. A administração pública deve permanecer livre para organizar internamente conforme suas diretrizes técnicas e administrativas, respeitando os limites traçados pela lei orgânica e pelo princípio da separação dos poderes. Atenciosamente, Atlos Cássio de Souza Pereira Gomes, prefeito de Laçança. Coloco o veto em discussão. Vereador Tiago Bombeiro. Voltando aqui no início, e a respeito, né, do veto, a gente mantendo, e mais uma correção, porque eu acredito que por o Executivo, né, ter feito esse veto, porque confia em seus funcionários. Então, eu acredito que cada chefe do setor ele tem seu cronograma bem detalhado das máquinas. Podemos fiscalizar também de uma outra maneira, já que é dentro da cidade o setor, se tem o cronograma dentro do setor, fica mais fácil para a gente estar fiscalizando e informando a população e saber onde a máquina está, porque né, o chefe do setor vai ter esse cronograma bem detalhado lá e pode estar colocando ele até na parede para a gente estar ciente. Aí eu continuo mantendo isso. A palavra vereador Milton de Amirim. Senhor presidente, volto a repetir as palavras que falei no parecer, que sou a favor da derrubada do veto, porque, para deixar com clareza, né, para a nossa população, que nossos trabalhos, para saber onde as máquinas estão, para ter mais facilidade, porque se ela estiver trabalhando no brejo, fica fácil da gente saber para nós estar divulgando para a população. Se for para Santa Maria, divulgando a população de Santa Maria. E assim, vou aprovar pela rejeição, senhor presidente. A palavra vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, quando esse projeto foi discutido e votado aqui, a gente talvez não ateve atentamente as leis que nos amparam para que possamos aprovar ou não aprovar lei. A gente tinha a melhor das intenções, né, que era dar mais clareza para que as coisas ficassem de forma mais tranquila e também tentando uma harmonia, né, executivo, legislativo, só que nos faltou, né, porque o artigo 61 da Constituição Federal e o inciso 4º do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, ele diz que o que nós atribuímos ao Executivo é prerrogativa do Executivo.
momento esse em que a gente determinou a obrigatoriedade ao Executivo de estar nos informando e ainda determinamos prazo, né, para que ele estivesse nos informando. Então, diante disso aí, tendo a oportunidade hoje de rever aquele voto que a gente deu naquele dia, eu vou votar pela manutenção do veto e gostaria de pedir aos demais colegas vereadores aí que a oportunidade, né, de rever o voto em que demos. Sabemos que cada um de nós somos passivos de erro, mas a gente também, quando tem a oportunidade, né, de redimir do erro, é sempre bom, porque permanecer no erro não é correto. E por isso eu voto pela manutenção do veto. Com a palavra, vereador João Lúcio. Senhor presidente, na ocasião da votação desse projeto, a reunião foi gravada, foi arquivada, eu falei muito sobre esse projeto, fiz minhas ponderações em relação a ele, votei favorável naquela ocasião, mas apontei cada detalhe desse projeto na dificuldade que ia ser para os trabalhadores dessa secretaria que tanto faz por essa cidade, por esse município, que é um município extenso, gigantesco, não só em Minas, como gigantesco dentro do Brasil. Nós hoje temos mais de 3.000 quilômetros de estradas rurais, onde nós temos uma defasagem de máquinas. Sabemos que tenta fazer o melhor e atender a todos, mas ainda passa por certa dificuldade pelo tamanho do nosso território municipal. Naquela ocasião eu votei favorável. Falei sobre a identificação de máquinas, ter que mandar tipo, número de patrimônio e placa se houver. Falei também do tipo de serviço a ser realizado. Mostrei naquela votação que tem um serviço lá no Jatobá. Para quem não conhece, o Jatobá é uma área assim, distante, uma região distante da cidade. Requer tempo, a quilometragem é distante. Aí tem a necessidade de uma outra máquina. Vamos trocar a máquina deu um defeito. N situações podem ocorrer. Tem que passar para a Câmara todas as situações ocorridas naquela obra, naquele serviço. Eu acho que isso dificulta, inviabiliza o serviço municipal que nós temos que correr atrás de mais maquinários novos para atender a nossa população. No caso, aqui tem no artigo 3º também, em caso de qualquer alteração, adiamento, substituição ou cancelamento do serviço previsto no cronograma, o Poder Executivo deverá informar a Câmara, no prazo de 2 dias. Nós batemos nessa tese, tentamos reduzir, aumentar o prazo para que fosse possível uma comunicação. Sabemos que isso dificulta e inviabiliza qualquer tipo de serviço. Hoje, a 19ª reunião dessa casa, deste ano, nós votamos em vários projetos de autoria dos mesmos que fizeram aqui. Sei que vocês fizeram com a melhor intenção e nós tínhamos esse entendimento até um tempo. Esse motivo do meu voto não é contra o projeto da autoria de vocês, jamais. Passa longe de mim isso, porque votamos tantos em projetos que vocês foram autores e hoje a situação muda. Naquela ocasião, votei favorável. Eu acho que o ser humano, a atitude mais nobre do ser humano é saber reconhecer o erro. Votei e reconheço o erro. Tenho hoje a chance de mudar o meu voto, de fazer novos esclarecimentos e assim vou proceder. Eu sei que a situação jurídica, depois de nós estudarmos mais além, excede a competência de um vereador. Nós devemos fiscalizar, nós devemos sim ir lá, olhar, estar de perto, participar. Não sei se todos fazem, talvez tenha uma hora ou outra, não vão fazer, mas é o nosso dever. Nós temos atribuições
suficiente para pedir qualquer um, servidor público, qualquer um secretário, qualquer informação dessa parte de qualquer uma outra. Eu acho que isso sim está dentro do nosso poder legislativo. E sabemos hoje que também apresenta um vício formal de iniciativa. Nosso companheiro Ferreira foi muito feliz em se citar, se eu não me engano, é o artigo 61 da Constituição Federal, não é isso, Ferreira? E o artigo 55 da Lei Orgânica. Talvez passamos percebido naquela ocasião, né? Mas podemos ser bem claros. O vereador ele pode sugerir, pode fiscalizar, pode cobrar informações, mas a organização cabe ao prefeito, não a nós. Sei que todos aqui, talvez tenham um dia anseia ser prefeito. Aí sim, pode fazer essas organizações. Mas até o momento, eu acho que evade o nosso poder. Nós temos poder, mas nós também sabemos até onde nós podemos ir. E ser contra a Constituição Federal e a lei orgânica deste município fez com que eu mudasse meu voto. Só não mudei a minha fala, que foi a mesma daquela votação do projeto. Tiago foi muito feliz e contra o veto, não sou contra a transparência, né, Tiago? Não sou contra a Câmara, não sou contra ninguém. Não somos contra a transparência. Qualquer um, não só nós vereadores, mas qualquer um desse município pode pedir informações, pode estar sabendo as situações dessa máquina. Eu não tenho dificuldade, não posso falar isso em hora nenhuma, estou muito bem atendido. E creio que os nossos amigos, talvez, né, pode também chegar e pedir as informações que serão passadas sim. Hoje eu voto a favor do veto, para manter o veto. Com a palavra, vereador Manuel Romiraldo. Bom, gente, eu acho que errar é comum. E mais errado é persistir no erro. Igual o companheiro Antônio, ele citou muito bem. E na nossa votação, a gente feriu um artigo. E quando você fere um artigo, e tem tempo de você refletir e consertar, eu acho que a gente deve consertar o erro. Então eu voto a favor de manutenção do veto. Para o vereador Alisson Rodrigues. Senhor presidente, eu acho que nós não estamos falando da mesma situação. Nós não estamos falando de administrativo, de participar de cronograma. Nós estamos falando de informação de cronograma de serviço. Eu mandei para tal lugar sem informar. Parece que não estão. Nós estamos falando de servidor público e de máquina pública. Nós estamos falando de informação de algo público. Nós estamos falando de algo público. Falou muito bem ali que pode sim pedir informação, pode fazer. Diz a lei orgânica que o vereador pode. Eu estou até com medo de falar a palavra convocar nessa casa. Mas a lei orgânica fala que o vereador pode convocar qualquer pessoa, qualquer servidor, secretário ou qualquer um servidor inerente à sua função, para prestar esclarecimento. Entendeu? Mas seria constrangedor se fazer, eu acho que aí seria, estaria invadindo uma prerrogativa, se toda vez já pensou, se a gente pedir um secretário, um servidor para vir cá e prestar esclarecimento, aí sim. Em hora nenhuma, esse projeto fala de administrativo, fala de informativo. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Eu voto, ao contrário, eu veto. Triste porque nós estamos falando de máquina pública, não é particular. Vou falar o vereador Ben Aurélio. Senhor presidente, vamos lá. Geralmente eu sou o último a votar, mas acredito que a vereadora Solange pediu para fazer suas explanações por último aí, não tem problema nenhum. A gente precisa frisar alguns pontos aqui. Primeiro, cada um tem o seu voto individual. Foi eleito
democraticamente pela população e vai ter essas divergências de opiniões. Isso é normal. A gente não está aqui, não foi colocado aqui por um grupo de pessoas somente que votaram em todos. Cada um teve seu voto em cada canto da cidade. Essas divergências de opiniões, de pontos de vista, tem que ter, porque aqui é um local de democracia. Outro ponto, antes de começar a entrar a fundo no projeto, eu estou como funcionário efetivo no município, há praticamente, entre efetivo e contratado no meu cargo que eu exerço, na Secretaria de Obras, há 9 anos. E diferente de todas as outras secretarias municipais, o Obras ela não atende somente o Obras, ela atende todas as secretarias. A gente não tem específico lá para que hoje não, nós vamos cuidar só dessa obra, não. Tem que socorrer saúde, tem que socorrer administração, tem que socorrer educação, tem que socorrer os outros transportes de outras secretarias, além de toda benfeitoria que é feita através da Secretaria de Obras e realização de obras na cidade. É importante a gente trazer, desde o dia da votação para cá, ficou uma discussão muito grande, não só na casa, mas também no próprio setor. Hoje está aqui presente o secretário de obras, hoje está aqui presente o diretor de transporte das máquinas e operadores e funcionários também das respectivas pastas. Nesse período, por mais que já estava em análise a questão do veto no Executivo, tentou-se pela Secretaria de Obras, como já tem um cronograma, implantar, não que meio uma espécie do projeto, mas uma tentativa de organização para ver se conseguiria adequar. Não foi possível. Foi falado por todos os nobres colegas vereadores aqui, Laçãs tem mais de 3.000 quilômetros de estrada de chão. Isso eu estou falando de estrada vicinais, não é galhos. Não é galhos. Estrada vicinal. A gente pega 100 quilômetros para um lado, 100 quilômetros para o outro e assim vai. A gente tem uma dificuldade imensa de manutenção de máquinas, que a gente sabe que é caro pelo desgaste. Às vezes a gente fica algum tempo com as máquinas paradas, não é porque o operador, não é porque a prefeitura, o secretário, o diretor querem não, gente. Eles querem atender da melhor forma possível. Só que, infelizmente, mesmo às vezes tendo uma quantidade de máquina, vamos falar assim, de patrol, tendo às vezes 2 ou 3 funcionando, ainda não é suficiente. Quando uma máquina está trabalhando lá no Barro Branco, a praticamente 100 quilômetros aqui da sede, por mais que tenha um cronograma de estrutura, de planejamento, houve um imprevisto, você tem que deslocar, você fica 3 horas na estrada de chão, deslocando de lá para cá. Ou assim, do outro lado do rio e para os outros demais pontos. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Aconteceu recentemente, eu estava até conversando com o Tiago, e estou citando seu nome, porque ele é o diretor de máquinas aqui, junto com o secretário Caio. A máquina estava numa referida comunidade, teve um imprevisto de um outro serviço emergencial do outro lado do rio. Ficou a parte da manhã só para deslocar. Isso é muito difícil para o município. A máquina estava a 60 quilômetros daqui da sede, mais 30 para o lado de lá. A gente tem que entender a dificuldade que a pasta que está organizando tem. Os imprevistos acontecem. Às vezes tinha um cronograma de patrolar a Estrada do Brejo. Na manhã seguinte acontece um imprevisto, vai ter que ir lá do outro lado do rio, vai ter que ir para Morada Nova. Só que dificulta às vezes um pouco, e que eu questionei na primeira vez que a votação, votei favorável, não tem problema nenhum mudar o meu voto aqui. Quantas vezes for preciso e eu achar que devo, na minha autonomia de mandato, eu mudarei de voto, não tem problema nenhum, seja com relação ao projeto de qualquer um, vindo do executivo ou de qualquer um outro vereador aqui dentro. Eu tenho a minha autonomia de voto. E nisso eu falo, o prazo, a gente tem que avisar em tempo hábil à Câmara Municipal. A gente tem 1 dia, 2 dias para avisar. E repito, a secretaria, através do seu secretário, do diretor e demais equipes que compõem a equipe, tentaram, pelo menos a implantação disso aí, não conseguiu.
Eu respeito o ponto de vista de cada um aqui que falou e também a da vereadora que já teve no seu parecer, já explanou e vai falar daqui a pouco. Eu respeito a opinião de cada um. Mas eu também tenho o meu ponto de vista e preciso defender o meu ponto de vista. Acredito hoje que é inviável. Nós temos aqui hoje operadores das máquinas, nós temos diretores, nós temos secretários. Com todo o cronograma e organização que a gente tem, e eu presencio isso, é difícil fazer. É difícil manter essas informações devidamente. E outra coisa, eu tenho um ponto importante, um artigo importante no projeto, que a gente tem que estar atento para ele. O não cumprimento desta lei terão sanções aplicáveis ao executivo. A gente já está querendo punir o executivo se ele não conseguir passar essas informações. Então, assim, a gente tem que rever, senhor presidente, essas questões. Como falei, aquele projeto que eu, por mais que às vezes já tenha votado ou que eu mude minha visão de olhar o projeto, eu não tenho problema nenhum de chegar aqui aonde eu estou sentado em todas as reuniões e trocar de voto. Seja um voto do executivo, seja um voto de qualquer um dos senhores vereadores. Então, eu voto pela permanência do veto. Com a palavra, vereadora Solândia Saúde. Senhor presidente e caros colegas, bem, foi discutido, né, a respeito do voto de cada um, da situação onde se vê que errou-se consertar excelentemente. É isso mesmo, somos seres humanos tendentes a erro e temos que fazer isso. Mas eu gostaria de frisar a questão de seguinte: o projeto de lei simplesmente se pediu transparência e cronograma. Eu ouvi os meus companheiros dizer que se existe um cronograma, como o Thiago ali falou, e o companheiro Brendo falou que se tentou fazer. Eu, pessoalmente, e acredito que o companheiro Nelson lembra, e o secretário de obras está aqui, ele provavelmente vai estar lembrando da nossa conversa, eu perguntei pessoalmente, a respeito do cronograma. Ele falou que não tinha e que não tinha para se fazer. Isso foi uma conversa informal, mas ele estava, o prefeito inclusive estava, e não se tinha como fazer. Por que a gente criou este projeto de lei? O princípio que eu falei com vocês e afirmo: transparência. Nós não estamos mexendo com bens nossos, nós estamos mexendo com bens do povo, e é direito dele. Quantas vezes a gente recebe como vereador a população que necessita, inclusive várias vezes, por diversas vezes eu repasso isso para Thiago, a população clamando: olha, a Patrol teve aqui, fez tal serviço, ou a máquina que for, e não cumpriu, não fez, não foi em tal lugar, não fez, sabe se vai voltar, quando vai voltar. Quando a gente solicitou, simplesmente é para isso. Isso não é uma, não é duas, não é três. A população se clama para entender por que vai em tal lugar e não consegue terminar aquele trabalho. Aí daí a pouco foi para outro local. Outra questão também, quando a gente fala de transparência, e eu citei isso quando nós estávamos discutindo o projeto e tal, quando a gente montou na comissão, quantas vezes tem pessoas que falam assim, e eu também já vi a máquina trabalhar em final de semana. Errado, de forma nenhuma, não estou falando que está errado. Eu estou falando que a gente deve ter uma resposta para a população. O que a gente faz aqui é para ela, estamos mexendo com bens dela. Então, quando a gente pediu isso, transparência, cronograma, é porque está se tratando de quê? De bens da população. E quando a gente fala de cronograma, a gente está falando de planejamento. Se o planejamento a gente não consegue fazer ele com um mês, com 3 ou 4, peraí, tem alguma coisa errada, então. É planejamento a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo? Deve-se existir, sim. Jamais queremos interferir no que é
de função do executivo. Não. A gente quer demonstrar transparência para a população. A gente quer punir algum funcionário? De forma nenhuma. Mas a gente, quando dá transparência, a gente consegue fazer o quê? Responder pelo funcionário. A gente consegue falar, olha, a máquina não está aí porque aconteceu algo, houve-se um contratempo e ela teve que sair da piedade, como o Brendo bem falou, quantas vezes acontece uma urgência, teve que mandar para tal local. Será que é muito difícil a gente fazer assim? Respeito à opinião de cada um. Mas é isso. Quando a gente passou-se na comissão, quando a gente passou-se nessa casa, tenho certeza que quando vocês aprovaram por unanimidade, vocês estavam pensando nisso também. Porque nas discussões deu para se entender isso. Agora, eu não consigo, na minha visão de vereadora, eu não consigo entender o porquê que a gente não consegue organizar para estar. Já houve conversas paralelas informando a gente que as máquinas já foi fazer serviço particular. Nós temos nossa prerrogativa de fiscalizar? Sim, temos. E podemos. Mas, na maioria das vezes, o que acontece? Não fala em qual local, por exemplo, a hora, aconteceu tal data. Se a gente tem um cronograma, a gente fala, não, as máquinas não estavam aí, as máquinas estavam em tal local, saiu porque houve uma emergência em tal local e foi. Citou-se que nós colocamos prazo de 2 dias. Sim, mas na discussão a gente falou, se você não conseguir fazer um comunicado no prazo de 2 dias, mesmo que seja virtualmente, que hoje tem celular, hoje tem. Se eu ligar para alguém dentro da prefeitura e, olha, faça esse comunicado que aconteceu, não conseguisse fazer, eu não vejo no que era nós estamos de não conseguir fazer uma comunicação. Então, a gente pensa em outro ponto também. Não se consegue planejar, não se consegue mostrar da forma que foi. Quando eu falei de fiscalização, nem sempre eu vou conseguir sair de onde eu estou e lá nem sempre as pessoas falam com a gente na hora que acontece. Então, fica assim, a pessoa muitas vezes não quer expor nome, não quer fazer isso e aquilo. E, com o cronograma, com certeza, gente, isso fará transparência para todos, inclusive para o executivo. Nós estaremos defendendo o executivo, nosso intuito é esse, é trabalhar sim em parceria, é fazer o que é correto. Momento nenhum, mais uma vez eu quisemos interferir, de forma nenhuma não quisemos interferir, não. Houve fala também que a gente pode ligar e perguntar como vereador, e eu tenho documentação nessa casa, inclusive nosso líder, eu já avisei para ele também, tem documentação que eu, como vereadora, solicitei à prefeitura em 27 de janeiro de 2025. Hoje são 2 de dezembro. Essa documentação não chegou aqui, eu como vereadora. Aí me esclarece como uma pessoa comum pode pedir, qualquer um pode saber, qualquer um pode ir lá e olhar o cronograma. Se eu, como vereadora, não recebi, como é que qualquer pessoa comum também vai conseguir? Fica meu ponto de interrogação também. Houve falando também a respeito de que nós juramos cumprir a nossa lei. Com certeza. Nós juramos, como vereadores, nós fizemos esse voto, sim. E jamais nós estamos infringindo ele, nós não estamos infringindo. Nós conhecemos, o ofício fala que, de certa forma, nós estamos tentando usurpar a cadeira ou as prerrogativas do executivo. Não, essa não é a nossa intenção.
nós sabemos nosso lugar. E é por saber nosso lugar que a gente sabe que a gente pode sim propor esses projetos de lei, que a gente pode sim criar essa lei. Se eu não soubesse o meu lugar, eu teria me candidatado a outro cargo, não de vereança. Então, por fim, senhor presidente e demais colegas, a questão que eu voto contra, meu voto é contra este veto, é simplesmente por transparência, é simplesmente por ter certeza que tem, sim. Não estou falando que não existe dificuldade. Pode sim haver dificuldade. Mas quem quer, consegue se estar fazendo. A fala do colega Breno, ele citou que tem um artigo que se fala de punir. Realmente tem esse artigo. Isso é de praxe em vários outros. Entendeu? A gente não está aqui para punir. A gente está para tentar fazer. Talvez não se tiveram esse olhar ainda para a questão de que precisamos fazer o que é correto, precisamos dar para a população a transparência disso. Precisamos planejar melhor? Acredito que sim, porque como falou, às vezes quebra aqui, quebra lá, não tem. Mas será que não está na hora de fazer um planejamento da gente ter, sei lá, não sei se diz, um caminhão prancha para carregar? Será que não está na hora de conversar assim, olha, a gente tem esse planejamento aqui, está difícil de se executar na questão do Obras, o Obras atende todas as secretarias, com certeza, eu sei. Mas, porém, se chamar também, será que não está na hora? Ora, vereadores, vamos tentar colocar as emendas impositivas para a gente conseguir resolver essa questão de planejamento aqui Hoje eu cito aqui a situação do Obras, que é o que a gente está discutindo aqui, esse projeto de lei. Mas se de repente pode ser para outra coisa. Mas se serve para a gente ajudar no Obras, e por que não? Por que não organizarmos para dar à população mais transparência do que ela precisa? Sinceridade, para mim, não está claro tanto quanto a legislação e quanto o que a gente deseja ver dentro do nosso município. Por isso, não há voto. Não ao veto. Eu voto contra ele. Com a palavra o vereador Tiago Bombeira, um minutinho, viu? É breve também. Eu vou ser bem breve, é só para fazer uma correção, porque eu não falei que tem o cronograma. Eu falei que cada chefe pode ter o seu cronograma e não seria diferente como o de obras. Mas eu não afirmei que tinha esse cronograma. Eu poderia ter, inclusive na parede, e sendo dentro da cidade, cada um poderia estar indo lá e saber para qual lugar que estaria a máquina, mas não fiz afirmativa nenhuma. Seja breve, a palavra com Alisson Rodrigues. Senhor presidente, eu parabenizo todos os vereadores, cada um com seu entendimento. Isso é democracia. Nós vivemos uma democracia. Eu quero pedir o senhor vou quebrar um pouco o protocolo para me falar virado ali para os servidores, tá bom? Ali está as pessoas, cada qual que eu trabalhei junto, são excelências no seu serviço. Essa questão aqui é informativa, não é administrativa. Isso aí acaba informar, é só questão de informativa mesmo, a qual eu tenho alguns ali que eu trabalhei que tenho orgulho. Aí tem uns dois operadores de patrol ali que eu conheço, que eles brincam em cima da patrol, os caras é bom mesmo. Mas sim, tem os outros motoristas também. A questão de trabalho, eu tenho visto alguns elogios ao Tota. Cadê Tota? Eu tenho visto algum elogio no trabalho dele, que está desenvolvendo, fazendo um serviço muito bacana. Eu tenho visto alguns elogios até, que serviço público é difícil a gente levar elogio, né? Mas eu tenho visto, significa que o trabalho está ficando bom, né? É sinal que está transparecendo. É só isso aí, a questão é só informativa, viu, pessoal? Só isso, obrigado.
Coloco a palavra do Breno. Vou ser breve, senhor presidente, mas é só para complementar um pouquinho da fala que nós já tivemos e esclarecimentos também. Momento nenhum, eu acredito que nenhum vereador que foi a favor do veto, ele falou que esse projeto não era para buscar transparência. A gente sabe que é para buscar transparência. A gente já votou aqui nesta casa, se eu não me engano, uns 3 a 5 vetos, com todos os teores de iniciativa. A gente não está falando que não quer ter transparência, não. Tem que ter transparência. A principal obrigação que nós vereadores temos é de fiscalização. Isso não nos impede de solicitar, através de um ofício ou até mesmo pedido de providência, a qual eu já fiz por diversas vezes nesta casa, informações sobre as máquinas. Não tem problema nenhum. Mas acredito eu que a minha competência como vereador é de fiscalização, mas de não atribuição de querer um cronograma aqui nessa casa aqui, informe todo mensalmente, ou que seja com o desvio das máquinas, com esses dias para resposta. E eu já obtive as respostas. Foi falado aqui que o Tiago está fazendo um ótimo trabalho pelo vereador Nesson, que a gente recebe elogios e tem recebido mesmo. Assim como os demais que antecederam a ele, receberam também muitos elogios. E aqui, se divergir do que eu estou falando, eu nunca tive uma ligação para Tiago. Tiago, as máquinas estão onde? Tiago, quando que as máquinas, um exemplo, em Santa Maria? Que eu não obtive resposta. As minhas solicitações que a gente pede para a população, tal fulano está precisando de estrada ali, tal fulano está precisando de estrada ali. Ele sempre me chegou e falou, Breno, eu preciso seguir, eu estou com a máquina em tal lugar, tendo um tempo, nós vamos passar naquela estrada lá que vai atender tal comunidade, que vai atender tal localidade. Eu nunca fiquei sem resposta. Não sei cada um individual. Com o secretário de obras, mesma coisa. Cara, eu preciso de uma informação. A máquina está hoje no Barro Branco, ela vai vir para que dia para a Morada Nova? Cara, tem uma demanda assim, Morada Nova assim assado, tem um pedaço lá que está ruim, tem como a máquina passar? Eu nunca fiquei sem resposta. Então, as informações são claras. Agora, eu não acredito que nós ficaremos sem resposta. E nós temos a principal função do vereador, que é fiscalizar. Seja qualquer secretaria, seja qualquer departamento da prefeitura, senhor presidente. Coloco o veto em votação. O vereador que aprova, permanecer o veto, permaneça como está. Se não aprova, se manifeste. 3 votos contrários, 5 a favor, eu declaro aprovado por 5 votos a favor e 3 ao contrário. Discussão e votação de indicação e pedido de providência. Solicita o primeiro secretário, o vereador Breno Aurélio, que faça a leitura dos pedidos. Indicação e pedido de providência. Laçãs, 26 de novembro de 2025, autor Solange da Saúde, assunto, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por intermédio da Secretaria de Obras, a inclusão da pavimentação asfáltica da rua Moacir Soares dos Santos, no município de Laçãs, no cronograma de serviços prioritários. Senhor presidente, ilustres pares da Casa Legislativa, eu, Solange da Saúde, vereadora que subscreve no uso das atribuições regimentais conferidas por esta Câmara Municipal, apresento a seguinte indicação a ser votada em plenário após a devida aprovação encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Esta indicação atende um pedido urgente e legítimo dos moradores da rua Moacir Soares dos Santos, cuja a comunidade clama por uma solução definitiva para a pavimentação. Conforme o relato de munícipes, a ausência de asfalto gera severos problemas ambientais e de saúde ao longo dos anos. Período de seca. A intensa poeira afeta a qualidade do ar, sendo
agravante para a saúde respiratória e especialmente para pessoas idosas. A moradora solicitante destaca a dificuldade enfrentada para sua mãe idosa residente no local. Período chuvoso. A rua se transforma em um lamaçal, dificultando o transtorno de pedestres e veículos, além de prejudicar o acesso às suas residências. Negligência histórica. Os moradores solicitantes ressaltam que, apesar das medições realizadas em gestões passadas e da pavimentação de trechos vizinhos como a rua Nossa Senhora do Carmo, a rua Moacir Soares dos Santos permaneceu negligenciada. Diante do exposto, o reconhecimento da necessidade de garantir a dignidade, a saúde e a qualidade de vida aos cidadãos de Laçãs, indico ao excelentíssimo senhor prefeito que determine a Secretaria Municipal de Obras os serviços urbanos. A inclusão da pavimentação asfáltica na rua Moacir Soares dos Santos no plano de obras prioritárias da atual gestão. A apresentação de um prazo estimado para o início da conclusão desta intervenção, a ser comunicado aos moradores. Submeta a presente indicação, apreciação e aprovação dos nobres vereadores. Atenciosamente, Solange da Saúde, vice-presidente. Coloque esse pedido em votação. Com a altura do pedido, Solange da Saúde. Senhor presidente, queridos colegas, esse pedido de providência, alguém tem dúvida? Talvez o João mais o Milton possa ter a respeito de onde é este local, porque se eu explicar, talvez fique... Sim, pode ir. Essa rua, ela me confundiu. Quando eu vi aqui, eu fiquei meio confuso. Talvez então uma falha minha, porque eu faço entrega do cartão do dia na rua Moacir e eu nunca tive a oportunidade de entregar naquela área onde não é pavimentado. Então, sempre aonde eu entrego, ela é pavimentada. Aí eu queria saber só por quê, ou se às vezes ela faz divisa ali, como que é? Eu vou explicar para todos. O que acontece? Sabe a quadra da Nova Laçãs? Vocês lembram que tem um pedaço lá que não é pavimentado? Tem a quadra aqui, tem a escola, aquele pedaço ali. Entendeu, companheiro? O que acontece? Como eu avisei para vocês no início da reunião, eu perdi para a minha reunião, eu pedi no tempo e para a minha reunião era amanhã. Então eu ia colocar as fotos, eu estou com as fotos aqui para mostrar para vocês. Aquele pedaço ali, ele tem trago transtorno para a população dali, como eu citei. Na época de poeira, é um poeirão, lá tem pessoas acamadas, tem cadeirante, então tem trago um grande transtorno para aquela referida população dali. Então, por isso que a gente solicita esse pedido de providência. Isso é um pedacinho, é realmente um pedaço pequeno, mas tem trago. Ela me mandou as fotos, depois eu vou colocar no grupo nosso para vocês verem. Lama que está de uma situação, e até mesmo para a ambulância sair, para a mãe dela ter, para traspegar ali, está tendo dificuldade. Por isso que a gente está com esse pedido de providência, solicitando que os nobres colegas nos apoiem nesse pedido de providência. Mais algum vereador? Quer fazer da palavra? Coloco o pedido de providência da vereadora em votação. O vereador que aprova, permaneça como está. Se não aprova, se manifeste. Não tendo nenhuma manifestação, declaro aprovada por unanimidade. Sequenciando as pedidos de providência. Indicação e pedido de providências, Laçãs, 1º de dezembro de 2025, autores Antônio José Alves da Silva, Solange Fernandes Costa Lucena, Milton de Almirim, Nesson da Balsa, Manuel Romiraldo e Tiago Bombeiro. Assunto: solicitação de providências para liberação da documentação referente à execução da estrada de acesso à Serra do Cabral. Senhor presidente, ilustres pares da Casa Legislativa. Nós, vereadores que subscrevemos esta propositura, no uso das atribuições regimentais conferidas por esta Câmara Municipal,
apresentamos a seguinte indicação, para que seja votada em plenário e, após a devida aprovação, encaminhado ao Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam adotadas com a máxima urgência todas as medidas necessárias para viabilizar e concluir a documentação pendente referente à liberação da execução da estrada de acesso às empresas instaladas na Serra do Cabral. Justificativa. A referida via é essencial para garantir melhores condições de tráfego, promover o desenvolvimento econômico local e assegurar que as empresas ali estabelecidas possam continuar operando com segurança, eficiência e regularidade logística. A falta de documentação definitiva tem atrasado o início das obras, prejudicando diretamente os seguintes aspectos da comunidade e da economia: o escoamento de produtos das empresas, acesso de funcionários e fornecedores aos locais de trabalho, a expansão e consolidação das atividades econômicas existentes, o fortalecimento da economia do município como um todo, a geração de emprego e renda para a população. Considerando a importância estratégica desta entrada para o município, solicitamos que o Executivo agilize os trâmites burocráticos, promovendo a emissão, utilização e complementação dos documentos necessários para que as obras possam ser iniciadas e executadas sem os novos atrasos. Atenciosamente, Antônio José Alves da Silva, presidente, Solange Fernandes Costa Lucena, vice-presidente, Miltinho de Almirim, segundo secretário, Nesson da Balsa, vereador, Manuel Rumiral de Almeida, vereador, Tiago Bombeiro, vereador. Pedir aos colegas vereadores, eu sou um dos autores desse pedido, quero falar um pouco sobre esse pedido. É o seguinte, o pessoal das empresas lá da Serra lá estava me cobrando esses dias, querendo a documentação para eles dar acesso à estrada, fazer a estrada, né, para abrir lá a estrada da Serra até na balsa, né. Então eles pediram que a gente podia fazer um pedido para indicar o prefeito, para pedir ele para agilizar esses documentos para eles, né, porque eles estão querendo fazer esse acesso Laçãs, ligar Laçãs com a Serra lá para eles poderem ter mais acesso às empresas deles e também, né, gerar emprego aqui para a população de Laçãs, que vai ser muito bom para as pessoas que quiserem trabalhar lá na Serra. Então, eu peço a vocês que nos colaborar, né, e pedir ao prefeito por o máximo de urgência para fazer essa documentação para eles. Então, com a palavra, Alisson Rodrigues. Presidente, o senhor falou muito bem que é o acesso, é uma ligação entre Laçança e Serra do Cabral. Eu falo que Laçança é muito abençoado, que Laçança o agro está chegando em Laçança com muita potência, com muito pouco tempo Laçança vai evoluir muito, e essa estrada faz parte dessa evolução. Nós sabemos que essa estrada vai se desenvolver de borracharia, farmácia, supermercado, emprego, né? Sabendo que hoje a grande potência de emprego em Laçança é a prefeitura. Isso aí vai ajudar até a aliviar um pouco, né, a questão pública. Às vezes o prefeito sacrifica um pouco na questão de empregar funcionário, até exige um pouco mais de esforço para que consiga organizar, ajudar algumas pessoas. E isso aí vai ajudar muito, muito. E sendo um acesso que não vai ter custo, a custo apenas com a documentação, onde algumas empresas em cima da serra se manifestou com toda a máquina para levar o acesso até a bolsa. Para o vereador Manuel Rumiral. Esse pedido é um pedido que é muito importante, aonde o acesso da sede à Serra do Cabral vai contribuir à facilidade da pessoa subir a serra e descer, aonde a gente vê que para subir com o veículo hoje é uma distância, por exemplo, para chegar ali mais ou menos metade do terreno da serra, deve ser em torno aí quase 120 quilômetros, né, Messon?
E enquanto a gente fazendo essa estrada aqui, eu acredito que é em torno aí de 18 a 20 quilômetros. Olha o quanto que economiza e o tanto que adianta. Então, esse pedido é muito bom, aonde vai ter o favorecimento das firmas para estar ajudando a fazer as estradas, né? Ou assuma a responsabilidade de fazer a estrada. Então, eu voto favorável. A palavra é meu tio de Almirim. Senhor presidente, colegas vereadores já falaram bem sobre esse pedido de providência. Eu só quero complementar, senhor presidente, que é mais que justo fazer essa estrada, pedir o executivo, porque pertence ao município de Laçance, um dos maiores terrenos da plantação de café, do, do, da área dos pivôs, que está montando em cima que já tem, está montando, e igual o Romiraldo falou, que lá o acesso à BR a 135 é 128 km para chegar na BR. Se fizer essa estrada, vai diminuir para 25 quilômetros da sede a BR aqui, a 496, e mais do que justo para estar o município tendo acesso ao próprio município, porque se for para acessar o município que lá pertence, Laçance, a Serra do Cabral, você tem que dar uma volta de quase 40 quilômetros, 45 quilômetros, cair para 25. Então, nós temos que abraçar essa causa, porque as empresas estão querendo, chega igual o Messon se citou, está chegando forte a agricultura no nosso município. Então, nós temos que abraçar, para estar junto e somando força junto com essas empresas. A palavra vereador Tiago Bombeiro. Eu não tive a oportunidade de conhecer lá ainda, mas se é pelo bem aí, né, de todos, e também facilita para o trânsito e gera emprego para a cidade aqui também, eu voto favorável. O Breno está pedindo a palavra aqui um pouquinho, antes de eu passar para o Solane, então vou passar para ele aqui rapidinho. Quando eu peço a palavra, acho que todo mundo já tem aquela expectativa que vai falar muito, né? Não, senhor presidente, mas as mesas é só para agradecer o senhor e os demais colegas que nos fizeram o convite, tanto eu, o vereador João Lúcio, por exemplo, a gente não está nesse pedido, mas o senhor e os demais coautores desse pedido nos fez o convite para participar dele também com o senhor e com os demais colegas. Na verdade, eu acho que era uma intenção do senhor que tivesse todos os vereadores assinando aí esse pedido. Nós só não assinamos porque ontem, na hora que foi feito o pedido, a gente não estava aqui na Câmara Municipal, senão também a gente tinha assinado, junto com todos os colegas vereadores, a intenção dessa propositura. A gente sabe da importância do acesso na estrada dessas empresas, o benefício, o progresso que estará trazendo aí de emprego e renda para a nossa cidade. Então, senhor presidente, é só para deixar isso gravado e arquivado, não é que nós somos contra não e a gente não quis participar. Os senhores fizeram o convite, mas como já foi hoje bem em cima da reunião, que a gente não estava presente ontem nas reuniões internas, mas a gente é a favor e está sempre aí presente, torcendo para que isso saia o quanto antes do papel. A palavra vereadora Solange Saúde. Na verdade, meus colegas já falaram tudo e Breni fecha ali com chave de ouro. Só um comentário, Thiago. Talvez você acredite que você não conheça, mas na hora que você inteirar melhor, você, na verdade, conhece. Porque o que é essa estrada? Talvez você não conheça o local certinho que ficou, mas eu vou até te adicionar lá no grupo. Porque o que acontece? A gente precisa que essa estrada seja aberta o quanto antes, porque vai dar um up em Laçance de uma forma muito grandiosa. Com certeza, a questão de emprego, você não tem noção o que será. Conversando com alguns que estavam lá na reunião, na época, e também conhecendo, tentando entender toda a logística e tudo que uma estrada traz para o desenvolvimento do município. Geração de emprego, escoamento, como nós colocamos aqui, e o que o companheiro Milton falou, de tirar essa distância que há para você dar a volta e passar dentro de outro município.
vai se passar no nosso. Uma reunião, nessa reunião que a gente viu na primeira, o que acontece? Passando por aqui nessa estrada que a gente deseja abrir, S28 a 30 quilômetros, onde se faz 128. Muitos vão deixar de gastar no outro município e gastará no nosso. Teve um dos empresários que está lá naquela região, virou e falou assim, olha, ao invés de eu pegar Mamitex de tal local, de eu trazer funcionários de tal local, eu vou trazer dentro de Laçãs, ao invés de eu ir para mandar arrumar um pneu das minhas máquinas, dos meus carros, onde eu vou fazer dentro de. Então, vai dar, sabe, uma grandiosidade no desenvolvimento de Laçãs muito grande. Por isso, a gente sabe que o prefeito ele tem conhecimento disso, mas a gente pediu pedido de providência para ver se acelera mais essa documentação para a gente não perder tempo, porque se a gente ficar prorrogando isso cada vez mais, a gente está prorrogando o desenvolvimento. Talvez é momento de parar e dar uma atenção mais especial quanto a isso aqui, sabendo dos benefícios que virá adiante, entendeu? É por isso que a gente pede pela aprovação e na hora que te explicar, você vai ver que você conhece o local certo. Como esse projeto eu achei muito bom, né? Então eu vou passar a palavra ao vereador João Lúcio também, das suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Sem dúvida, a gente sabe a importância e a grandiosidade desse pedido, né? A gente já teve algumas reuniões com algumas empresas que estão ali e, se eu não me engano, tem até já um trajeto já trilhado, né? Para dar seguimento a essa estrada. Sabemos da importância. Voto favorável, sim, como o Brendo citou. A gente só não teve oportunidade de assinar junto, mas estamos aqui, sim, juntos e para confirmar que sou favorável. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. O projeto vai contribuir muito, né, para o nosso desenvolvimento. A gente sabe da importância que tem essa estrada aí, já é uma coisa que há muitos anos que vem batalhando para se conseguir, e agora as empresas mostrou interesse também, né? E se Deus quiser, vai sair. Eu não estou fazendo, como diz, parte diretamente do projeto, mas eu posso também estar contribuindo, pedindo ao Executivo para que elabore esse documento o mais rápido possível, porque, na verdade, é um projeto que não pode ficar no papel, tem que sair mesmo. Voto favorável. Até aí pediria o senhor mesmo para dar uma revisada para adiantar mais esse projeto lá, né? Porque é um projeto que vai beneficiar muito o município. Então, eu faço esse convite para nós, uma forcinha mais para nós lá, para sair mais rápido. Coloque esse pedido de providência em votação. O vereador que aprova, permaneça como está. Se não aprova, se manifeste. Não tem nenhuma manifestação, declara aprovada por unanimidade. Sequência ano, mais pedido de providência. Indicação e pedido de providência, Tiago Bombeiro, Laçãs, 1º de dezembro de 2025. Assunto: solicitação de disponibilização de veículo para vigilância em saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve conforme contido do regimento interno dessa egrégia Casa Legislativa, pleiteia após os trâmites regimentais que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que seja analisada com a maior brevidade possível a disponibilização de um veículo exclusivo para o uso de vigilância em saúde do município de Laçãs. A demanda se justifica pela necessidade de garantir melhores condições de trabalho para as equipes responsáveis pela fiscalização, acompanhamento e execução das ações de vigilância epidemiológicas, sanitária, ambiental e de endemias. A ausência de veículos próprios tem dificultado o deslocamento rápido das equipes, interferindo diretamente na qualidade e na agilidade das ações preventivas, especialmente em situações que exigem respostas imediatas como visitas domiciliares, fiscalização sanitárias, ações de combate a endemias, acompanhamentos ambientais e epidemiológicos, atendimentos decorrentes de denúncias e notificações.
Diante disso, solicito que seja adotada as providências necessárias para disponibilizar um veículo adequado, garantindo mais eficiência e segurança de trabalho da equipe e contribuindo para a proteção e saúde pública do município. Certo de poder contar com o apoio dos nobres pares, externo protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Tiago Bombeiro, vereador. Com a palavra, o autor do pedido, Tiago Bombeiro. Eu peço aí aos colegas que vote favorável desse pedido. Eu trabalhei nesse setor, lá tem uma caminhonete, mas já que atende várias demandas, visitas domiciliares, e ainda faltou aqui visita do veterinário, né, também. Então tem hora que precisa de uma fiscalização com urgência, não tem um veículo, tem que ficar pegando em outro setor quando acha. Então a gente vê a necessidade desse veículo lá para que possa estar atendendo a população com mais rapidez. Aí eu peço a vocês aí que votem favorável. Com a palavra, a vereadora Solange da Saúde. Gostaria de parabenizar o companheiro Tiago, excelente. Frisar para os nossos companheiros que a demanda desse setor é grandiosíssima, são várias vigilâncias que se trabalha ali. Eu estive como vice-presidente do Conselho de Saúde, e vocês podem olhar que tem ata registrada, a respeito de que quando tinha recurso para a gente votar, eu sempre bati nessa tecla. Gente, está na hora de nós colocarmos recurso para ter mais de um carro na vigilância. É importantíssimo, é necessário. Eu vou dar um exemplo para vocês, que muitas vezes a gente atrasa com vacina de criança por falta de veículo. Se eu estiver errada, vocês podem procurar o setor e olhar, eu trabalho lá, e acontece isso. Porque é um veículo para servir várias. Se eu não estiver enganada, são 5 vigilâncias. Entendeu? Não dá. Um veículo só não dá. E muitas vezes, esse veículo sai para servir outros setores. Não é isso, companheiro? Então, é fundamental que a gente tenha mais um veículo ali na vigilância. Parabéns, Thiago, estou com você, sim. Realmente é um pedido excelente pela aprovação. Mais algum vereador? Coloco o pedido Tiago Bombeiro em votação. O vereador que aprova, permaneça como está. Não aprova, se manifeste. Não tendo nenhuma manifestação contrária, eu declaro aprovado por unanimidade. Sequenciando, mas o pedido de providência. Indicação em pedido de providência. Aditamento. Corrigindo aqui. Autor, Nesson da Balsa. Assunto, reiteração da solicitação de melhorias no entorno do cemitério municipal, com a inclusão de banheiro para servidores e o uso de energia solar na iluminação. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Nesson da Balsa, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente reiterar e aditar o pedido de providência já apresentado no dia 21 de outubro de 2025, solicitando que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal nos seguintes termos: considerando a necessidade contínua e não atendida de melhorias na área de enfrente ao cemitério municipal e o caráter humanitário e de segurança pública da demanda, reitera-se a solicitação e adicionam novos pontos de extrema importância. Reiteração da iluminação e segurança, a área se mantém com iluminação pública precária ou inexistente, comprometendo a segurança e o conforto dos cidadãos que transitam ou permaneçam no local, especialmente durante o período noturno. Salienta-se que a precariedade da iluminação torna o ambiente extremamente inadequado para a realização de enterros em horário noturno, expondo familiares, amigos e servidores a condições indignas e inseguras durante momentos de luto. Solicitam-se que as luminárias a serem instaladas utilizem energia solar fotovoltaica,
Esta medida, além de garantir a iluminação adequada, promove a sustentabilidade ambiental, reduz os custos de consumo de energia elétrica para o município e oferece uma solução mais eficiente e resiliente. A reiteração dos bancos públicos persiste a ausência de bancos ou assentos públicos, causando desconforto às pessoas que visitam o cemitério ou participam de cerimônias fúnebres. Reivindicação histórica. A solicitação é uma reivindicação antiga da comunidade, demonstrada por propostas de vereadores em gestões anteriores. Considerando o bem-estar e a saúde dos servidores, solicita-se a instalação de um banheiro adequado no local, destinado ao uso dos servidores responsáveis pelo serviço do cemitério e de manutenção. Este espaço é crucial para que os funcionários possam realizar a higiene e asepsia pessoal de forma digna e segura antes de encerrarem o seu turno ou deixarem o local de trabalho, minimizando o risco à saúde. Solicitam-se as seguintes providências: a instalação de iluminação pública adequada em frente ao cemitério municipal, preferencialmente utilizando energia solar, visando garantir a segurança e a dignidade em todas as horas, inclusive durante os sepultamentos noturnos. A instalação de bancos em números suficientes, proporcionando um espaço de espera digno e confortável. A construção de um banheiro destinado aos servidores para o higiene pessoal. Este pedido é um apelo direto da população laçancense, um ato de responsabilidade do vereador como porta-voz da comunidade, buscando atender às necessidades coletivas de segurança, bem-estar e respeito aos munícipes e servidores. Sala de Sessões Lorivaldo Santos Ferreira, dia 1º de dezembro de 2025, Alisson Rodrigues da Silva, vereador Nelson da Balsa. Com a palavra o autor do pedido, Alisson Rodrigues. Senhores vereadores, senhor presidente, parte desse pedido eu estou reiterando ele, já foi vivido lá e tornou reviver agora esses dias, algum tempo que a energia foi embora, causando muito desconforto, aquelas pessoas que estão passando por aquela dificuldade ali, imagina a luz embora. Também tem pessoas sentadas no meio-fio, aquela área com tanta micróbio, né? Com tanto bactéria naquela região, necessita de um banco adequado, iluminação adequada, de forma que garante a iluminação pública. A questão do banheiro é uma necessidade enorme, onde o servidor está entrando naquela cova, pode deparar com qualquer coisa lá dentro, vai jogar a terra para cima, a terra cai nas costas dele, e a pessoa até se coça, passa a mão, acontece um arranhado pela própria terra, tá uma bactéria, uma questão de segurança pública. Eu peço pela aprovação. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra do pedido? Solange da Saúde. Senhor presidente, companheiro, gostaria de parabenizar. Excelente pedido. Triste é que ter que reiterar, porque não chega até nós, falando, não, está no planejamento, o orçamento não está dando, vai acontecer isso e tudo, e em tal época a gente vai fazer. Entendeu? Mas parabéns, é isso mesmo, a gente tem que zelar pela saúde dos profissionais e também dos usuários dali, né? Quantos não vão visitar seus entes queridos ali? Entendeu? E sem iluminação, o que se faz? Né? Então, parabéns e estou de acordo sim. Mais algum vereador? Coloca o pedido do vereador em votação. O vereador que aprova, permaneça como está. Não aprova, se manifeste. Não tendo nenhuma manifestação contrária, eu declaro aprovada por unanimidade. Sequenciando, parece que nós temos mais um pedido aí. Indicação e pedido de providência. Laçãs, 1º de dezembro de 2025. Autor, vereador Tiago Bombeiro. Assunto: solicitação de instalação de faixas de pedestre, placas de pare e reforço da sinalização viária de diversos cruzamentos do município.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve conforme o contido do regimento interno dessa egregia Casa Legislativa, pleiteia após os trâmites regimentais que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Venho, por meio deste, solicitar ao Poder Executivo Municipal, por intermédio ao setor competente, que seja adotadas medidas urgentes de melhorias na sinalização de trânsito, considerando os riscos atualmente presentes em vários cruzamentos da cidade. Solicita-se a instalação de faixas de pedestres e placas de pare nos seguintes pontos críticos: cruzamento da rua Dona Silveira Moreira com a rua Nossa Senhora do Carmo, nas proximidades da Policlínica; cruzamento da Dona Silveira Moreira com a Sebastião Gomes; cruzamento da rua Marechal Deodoro com a rua Nossa Senhora do Carmo; cruzamento da rua Marechal Deodoro com a Avenida do Contorno. E, além disso, solicita que seja realizada uma avaliação geral em todos os bairros com o objetivo de identificar cruzamentos que ofereçam risco à população, promovendo a devida instalação ou reforço de sinalização onde for necessário. Ressalta-se ainda a importância de reforçar a sinalização nas áreas das proximidades da escola, garantindo maior segurança para as crianças, pais, servidores e toda a comunidade escolar, principalmente nos horários de entrada e saída. Tal medida são fundamentais para reduzir acidentes, organizar o fluxo de veículos e pedestres e proporcionar um trânsito mais seguro para toda a população de Laçança. Na expectativa do pronto atendimento, renovo os votos de estima e consideração, certo de contar com o apoio dos novos pares, aguardo a aprovação. Atenciosamente, Tiago Bombeiro, vereador. A palavra é o autor do pedido, vereador Tiago Bombeiro. Mais uma vez eu peço pela aprovação, caros colegas. Tem essa sinalização aí nessas ruas que tem mais de 20 anos e, por incrível que pareça, foi até eu que coloquei essas placas aí com a empresa de Belo Horizonte, eu e meu irmão. A sinalização que tem feita a tinta do trevo, que já está apagado quase tudo, aquilo lá eu fiz na época, foi até com pincel. O certo era a máquina, né? Mas aí um dia eu fui pedir oportunidade, o cara falou, não, vou fazer no pincel e uma linha. Meu irmão ia marcando e eu ia pintando. Então, com o pedido da população e também do sargento para trazer aqui para a Câmara, e espero que o Executivo faça isso aí, porque para nós que tem criança, tem hora que tem motoqueiro, tem alguém que passa de carro com a alta velocidade, preocupa a gente. E ali perto, o bom seria em toda a cidade, né? Sinalizada, bem bonito, mas pelo menos nesses aqui que eu citei, e eu acho que nem fica tão caro assim para estar fazendo isso aí. E também as pessoas cumprir, né? Que não adianta ter a placa de pare e você não parar de acelerar. Mas aí a gente vai estar cobrando também do Executivo, e peço até que vocês reforçam comigo lá. Mais algum vereador? Vereador Antônio Carlos. Queria parabenizar a cada um que fizeram seus pedidos aqui, né? Todos foram pedidos muito importantes. Eu acho que cada um de nós é cobrado por tudo que acontece, por aquilo que eles querem que aconteça, né? Então, a população nos cobra isso, e é a nossa ferramenta de trabalho, né, para a gente poder estar aqui cobrando do Executivo. Eu queria lembrar também a vocês que esse dia eu cobrei do Executivo para que ele nos informe, através de ofício, em relação aos pedidos de providência que a gente tem feito, e para que a gente fique por dentro como que está sendo o planejamento para poder executar os pedidos, né? Então, fiz uma cobrança lá essa semana e já me prometeu que logo vai estar respondendo para a Câmara aqui em que andamento que está. Estou favorável ao seu pedido, vereador. Fala, vereador Alisson Rodrigues. Parabéns ao vereador Tiago pela escolha, pelo esse pedido, ele é muito pertinente, necessidade pública, né? Que nós estamos, a nossa cidade já vem desenvolvendo quantidade de veículos
e também desenvolvendo a responsabilidade também da condução, né? Só para colocar uma observação de uns pontos especial que em frente a essas escolas, umas placas, se o vereador permite colocar essa observação, a placa, uma sinalização para não estacionar, que às vezes o veículo de transporte escolar chega, às vezes tem dificuldade até de estacionar, ou estaciona, fica quase sem, se um estacionar, o outro não passa perto em período de embarque e desembarque. Parabéns pela escolha. Sobre esse pedido aí, o vereador Alisson, já foi feito esse pedido aqui na Câmara já, né? Já foi aprovado, ele já tem ele lá. Então, mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloco o pedido do vereador Tiago Bombeiro em votação. O vereador que aprova, permaneça como está. Se não aprova, se manifeste. Não tem nenhuma manifestação ao contrário, eu declaro aprovada por unanimidade. Sequenciando encaminhamento dos projetos, né? E passar para as comissões competentes para estar olhando esse pedido aí, né? Que estão em tramitação aí. Passar para o secretário falar o projeto está encaminhado. Que seja encaminhado às comissões competentes o projeto de lei número 54 de 2025, que dispõe sobre a denominação do bairro e declara a utilidade pública com interesse e destinação e finalidade social, o bairro Chácaras Laçance. Coloca a palavra franca, o vereador que deseja fazer uso da palavra. Está todo mundo tranquilo hoje, né? Ninguém falou bastante, né? Então vamos dar encerramento à nossa reunião. Coloco com as bênçãos de Deus, né? Declaro a nona reunião extraordinária da Câmara, ordinária, né? Da Câmara Municipal de Laçãs, com as bênçãos de Deus, eu declaro encerrado. Declaro uma boa noite a todos, que tenham uma